Bem-vindo à aula 2. Na primeira aula a gente aprendeu um pouco dos fundamentos, o que é o marketing, o que é vender, como o cliente pensa, o que é a percepção que o cliente tem sobre a gente, como o marketing é mais do que vender e só postar. Agora nessa aula a gente vai dar um passo para entender como funciona o mercado, como funciona o concorrente e, mais importante, como o nosso cliente decide comprar. Isso porque o marketing não é sobre você apenas e o seu negócio, é sobre o contexto onde o seu negócio está inserido. Para iniciar, a gente precisa entender uma coisa bem simples. O mercado muda o tempo todo e quem desenvolve o marketing do próprio negócio precisa enxergar isso antes de tentar vender qualquer coisa. As pessoas mudam, os hábitos mudam, a forma de se comunicar muda, a forma de consumir muda e isso afeta diretamente a maneira como o seu negócio precisa se posicionar. Então hoje a gente está vivendo um momento onde as pessoas querem respostas rápidas, elas têm menos tolerância para erros e qualquer tipo de coisa e tem mais opções. O cliente hoje quer prova social, ele quer ver pessoas falando sobre o produto, ele quer ver pessoas usando, porque hoje as pessoas confiam mais na experiência do que na propaganda em si. Então desenvolver o marketing para o seu negócio é acompanhar esse comportamento das pessoas, essas mudanças que estão acontecendo. Se o comportamento muda e você não muda a maneira de se apresentar ou de se comunicar, você vai desaparecer. E para isso você vai precisar estar atento a uma coisa: quem é que disputa a atenção do seu cliente? A gente vai falar um pouquinho sobre concorrência, mas vai falar do jeito como funciona dentro do marketing. Porque no marketing, concorrência não é quem vende o mesmo produto que você, é todo mundo que disputa a atenção, a confiança e o desejo do seu cliente. Concorrente que disputa a atenção é aquele, por exemplo, que o teu cliente vê mais do que você, o que posta mais do que você, que está aparecendo na mídia mais do que você. E não importa se ele vende outra coisa, se ele aparece mais na cabeça do seu cliente, ele está ganhando essa disputa. E ele pode fazer isso postando mais, pode fazer isso falando melhor, pode fazer isso fazendo ações físicas no bairro, na cidade, no centro. Qualquer ação que ele fizer mais do que você e fizer o seu cliente lembrar dele, você já está perdendo espaço. Nós também temos o concorrente de solução, ou seja, ele não vende a mesma coisa que você, mas ele resolve o mesmo problema que você. Por exemplo, quem vende sobremesa está disputando com bolo, com sorvete, com açaí. Não são os mesmos produtos, mas estão na mesma cadeia. Assim, por exemplo, quem vende serviço está concorrendo com o YouTube, está concorrendo com vídeo, está concorrendo com cursos grátis. Isso é algo, por exemplo, que pode afetar o meu nicho de negócio. Você pode vender uma consultoria, mas também você pode encontrar consultorias gratuitas. E para mim, o terceiro é o pior de todos, que é o concorrente da preferência, que é aquela marca que o cliente escolhe, mesmo ela sendo parecida, idêntica, servindo as mesmas coisas que você. Pode ser porque ela é mais rápida no atendimento, pode ser porque é mais confiável, pode ser porque é mais organizada, pode ser porque o atendimento é mais humanizado ou mais simpático. Tudo isso faz diferença. Então é isso, é disputar essa preferência pelo seu cliente. Então a gente abordou um pouquinho na aula 1 sobre a jornada do cliente, e é muito importante, mas agora a gente vai falar de maneira mais prática a respeito de como essa jornada acontece, como o nosso cliente decide comprar, o caminho que ele percorre até chegar a você. Então primeiro a gente entra no campo da percepção, que é a descoberta, né, que a gente tinha falado. O cliente descobre que você existe, agora ele sabe da sua existência, ele sabe da existência do teu negócio, e ele cai no campo do interesse, ou seja, ele começa a te observar os teus conteúdos, observar tua frequência de postagem, observar como você se veste, como você fala, como você interage fora do teu ambiente de trabalho, ou mesmo dentro do teu ambiente de trabalho. Ele começa a observar o tom de voz da tua marca, se tem coerência naquilo que você está construindo dentro do teu negócio. Então ele cai no campo da avaliação, que é o momento que ele pega toda essa percepção que foi construída a respeito do teu negócio e ele compara você com concorrentes. E aí, baseado em todo o sentimento, em toda a impressão que o posicionamento da tua marca conseguiu causar no teu cliente, ele cai no campo da decisão, que é o momento onde ele efetua a compra do produto ou do serviço. E fazendo isso, ele cai na parte da experiência, que é quando ele começa a viver tudo aquilo que você prometeu entregar ou tudo aquilo que você realmente tem disponível para entregar. Aí ele cai no campo do que a gente chamou na primeira aula de fidelização, mas aqui eu vou usar o termo recordação, porque é o momento onde você tem a chance de fazer esse cliente lembrar de você, querer comprar de novo e voltar e ainda propagar a qualidade do teu produto ou serviço. Então aqui tem um erro que é muito comum, que é falar somente com quem está comprando, mas a gente não fala só para quem está comprando. A gente precisa falar com quem está avaliando, com quem está considerando e com quem já comprou
e precisa lembrar da existência do teu produto. A tua comunicação precisa funcionar dentro desse espectro para falar com essas pessoas e não só com quem pode comprar. Então agora para mim a parte mais importante dessa aula, porque partindo do princípio que você já entendeu o ambiente, a concorrência e a mente do teu cliente, agora é a hora que você consegue olhar, escanear o teu cliente e enxergar as oportunidades do mercado. É o famoso termo gap de mercado, ou seja, as brechas que você pode encontrar e usar a teu favor, ao favor do teu negócio. Essa descoberta de oportunidade, ela acontece quando você percebe aquilo que ninguém mais percebeu. Por exemplo, tá todo mundo vendendo, mas ninguém tá explicando como usa o produto. Isso é um gap de mercado, isso é uma oportunidade. Você pode se posicionar como um educador, ou alguém que vai ensinar como utilizar esse produto. Outro exemplo, tá todo mundo criando o conteúdo, tá todo mundo criando marca, mas as pessoas não estão dando atenção, não estão respondendo de maneira efetiva e não estão fazendo um bom atendimento. Isso é outro gap de mercado. Um outro exemplo são negócios que fazem entrega, mas não acompanham o pós-venda, não tem interesse na satisfação do cliente, como o cliente recebe aquele produto. Ou seja, a pessoa só está interessada em vender, mas se o produto chegou com qualidade, chegou com integridade, o cara não quer saber. Então isso também é um gap de mercado, você pode usar isso a teu favor. Ou então, como é no caso de venda de curso, que todo mundo está vendendo e prometendo, mas ninguém consegue provar, ninguém tem prova social, não tem depoimento dos clientes, não tem imagem dos clientes usando, isso é importante. Como a gente falou anteriormente, hoje a experiência ela é mais valorizada do que a propaganda. Invista em depoimentos, invista em vídeos de prova social, pessoas falando sobre o teu negócio, pessoas que usaram o teu produto, falando sobre ele, como isso resolveu o problema delas. Isso vende demais, gente. E um outro gap do mercado, por exemplo, é que todo mundo está vendendo, mas ninguém quer educar o cliente. Ninguém quer ensinar a respeito do produto ou do serviço. Quando você educa o teu cliente, você está transformando ele no potencial comprador de novos produtos. Porque agora você está inserindo ele dentro de uma base, né, de conhecimento que vai ampliar a visão dele sobre a necessidade dos produtos que você oferece no teu negócio ou no serviço que você oferece na tua empresa. Então, para finalizar, marketing também é sobre enxergar essas brechas. E se você enxergar essas brechas dentro do teu nicho, você vai crescer mais rápido. Então essa aula é sobre isso, é sobre ler o mercado, ler a concorrência, ler a mente do cliente, entender o comportamento dele e enxergar as oportunidades de marketing que ninguém está vendo para você poder fazer novos clientes, fidelizar os seus clientes e ter um negócio mais lucrativo. Se você seguir isso que eu tô falando, isso já vai colocar você na frente de outros empreendedores, de muita gente que tá fazendo o negócio de forma instintiva. Porque isso que eu estou passando para vocês são métodos, e são métodos provados e testados. Não só por mim, mas como eu disse, são fundamentos da comunicação, são fundamentos do marketing. Se você aplicar isso no seu negócio, é muito difícil a chance de você não crescer, nem que seja a médio prazo, porque nem tudo vai acontecer de forma rápida. A gente precisa entender que existem ciclos dentro do nicho e dentro do negócio em geral. É como plantar uma semente. Você planta hoje, você rega e não pode esperar que amanhã já dê fruto, né? Esse fruto ele vai vir, vai ser colhido daqui a um tempo. Entender o ciclo desse mercado e respeitar esses processos, fazendo aquilo que precisa ser feito, aí sim você está trabalhando com coerência e você merece colher os frutos disso. E não só merece, você vai, porque é uma questão de lógica, você está usando uma metodologia que já funciona, que é testada por muita gente, por especialista, e agora é só fazer do jeito certo, se posicionar e colher os resultados disso. Vejo vocês na próxima aula, é isso, espero que você tenha conseguido extrair, feito suas anotações e tentado aplicar isso dentro do teu negócio, tá bom? A gente se vê na próxima aula, fica com Deus.